Saudações a todos, a todas aí que vão acompanhar nos próximos 40 minutos, talvez um pouquinho menos aí, um bate-papo sobre empreendedorismo público. Eu, pessoalmente, assim, não é o primeiro webinar que eu faço, mas tem um quê de uma impessoalidade, né, aí envolvida. Então, eu concito a todos, todas, por favor, façam aí uma boa participação em chat, em perguntas, para pelo menos eu me sentir um pouco menos sozinho. Então, para a gente começar, deixa eu só fazer um teste com vocês. Se vocês puderem aí só postar no chat. Estão conseguindo ver bem? Estão conseguindo ouvir bem? Como que está o áudio e a imagem? Se alguém puder dar um feedback, eu agradeço para a gente poder começar aqui. Pati, boa tarde. Imagem e áudio ok. Obrigado, viu? Beleza. Isis, valeu. Verônica, Muriel. Ótimo. Beleza, galera. Então, vamos em frente. Gente, meu nome é Renato Fenili. Eu, com certeza, devo conhecer alguns de vocês aí que estão participando desse webinar. Eu sou servidor público há 20 e tantos anos. Eu era oficial da Marinha, saí da Marinha, eu prestei um concurso para a Câmara dos Deputados e trabalhei na área de compras da Câmara dos Deputados por um bom tempo, vários anos. Fui diretor de compras da Câmara dos Deputados por 5, 6 anos e recebi um convite no final do ano passado para assumir o cargo de secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia, coisa que eu tô acompanhando aí, né, e fazendo até agora. Tem gente que me conhece do Congresso de Pregoeiros. Fala, Mariana, tudo jóia? E aí é o seguinte, né? Eu resolvi, eu gosto desde de muito tempo de escrever, eu tenho alguns livros publicados, e assim, há um ano mais ou menos, eu acabei começando a escrever um livro que fugia do que eu conversava antes em obras literárias. Então, eu saí um pouco da temática governança pública, licitações e etc., e ingressei numa viagem pessoal, né, que culminou numa obra que está sendo lançada pela Fórum, chamado Diário de um Empreendedor Público. Está aqui essa capa, né? E é uma linguagem bem fluida, uma coisa bastante dialogada, né, com o leitor. E aí eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês. Eu sei que tem gente que está me vendo aí dentro, num órgão público mesmo, está compartilhando isso com a equipe. Então, eu acho que nesses minutos aí vindouros, a gente vai poder ter alguns insights. Isso aí eu acho muito importante, tá? Então, galera, vamos participando, vamos em frente. Primeira coisa, né? E aí eu, eu, eu tenho uma trajetória acadêmica também. Eu acabei depois que eu vim para Brasília, eu moro em Brasília hoje, eu acabei fazendo mestrado e doutorado em administração. Então, você tem ainda no Brasil uma grande divisão, uma dicotomia entre o que é obra acadêmica, literatura acadêmica, seja artigos, né, uma produção científica, e o que não é produção científica, que seja um artigo de um magazine, ou, eventualmente, o que se chama, às vezes num tom um pouco pejorativo, injustamente, né, o que se chama de literatura de aeroporto, que é aquelas assim que a gente achava na La Selva. La Selva é uma livraria que faliu, coitada, né? Mas que a gente achava assim, e tinha todas aquelas literaturas de liderança barra autoajuda. Desde o monge executivo, nada contra, muito pelo contrário, acho que tem coisas boas que a gente pode extrair de lá, né? Aqueles negócios assim, pai rico, pai pobre, sei lá, eu sou ruim em título, né? Negócio que ensina como ganhar dinheiro, que ensina como ser o líder mais top do mundo. E aí eu falei, cara, será que eu vou ingressar numa obra que é tipo uma literatura de aeroporto? E aí minha carreira acadêmica está fadada ao fracasso, né? Então, na obra, ela não é realmente uma literatura de aeroporto, ela ingressa em algumas discussões conceituais mais profundas. Mas eu começo justamente até com uma crítica nisso, né? Segredos da mente milionária, é isso mesmo, né? Esse tipo de coisa.
Eu acho top. Agora tem uns, né, até um negócio meio palavrão, assim, que é seja foda, essas coisas assim. Mas, bom, indo em frente, eu vejo que tem hoje em dia tanta literatura sobre como ser líder, e daqui a pouco vai ser difícil a gente ser um liderado, tá? Sendo assim uma reflexão um pouco provocativa, mas eu vejo que tem um certo quê de razão nisso. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é assim, a gente tem que ser um empreendedor? Porque hoje em dia o mundo acaba sendo dividido quase em duas coisas. Ou você é um líder ou um liderado. Ou você é um empreendedor, ou você é um cara que está lá vendo a vida passar, não mudando a sua realidade. E apesar de eu poder, nesse momento, fazer uma série de reflexões usando autores, né, muito densos, eu prefiro ter um outro olhar. Eu tenho dois filhos, né, pequenos, Catarina e Mateus, que nos acompanham o tempo todo no livro, dialogo com eles. Baratos dois, né? Todo pai vai falar isso dos filhos, é óbvio. E, e assim, hoje em dia, a minha fonte de conhecimento muitas vezes é, logicamente, livros, artigos, etc. Mas tem um quê também de Peppa Pig, Blaze and the Monster Machines, e quem tem filho pequeno vai entender do que eu estou falando. E há um ano, mais ou menos um pouco mais, eu acabei vendo esse desenho que tem esse simpático menino aí, chamado Poderoso Chefinho. E é uma história, né? Aí não vou ser um spoiler, mas realmente de um moleque, menininho, assim, que de bebê ele já é o maior empreendedor, um negociador, manipulador, pô, entende de política, né? De espaços de poder e por aí vai. Cara, logicamente ninguém nasce, talvez, empreendedor. Você aprende a ser, ninguém nasce líder, você aprende a ser. O Ilha dos Traços já está ultrapassado em certo aspecto. Então, eu acho a primeira provocação é: ninguém tem que ser um empreendedor. Não tem essa obrigação hoje. A gente vive muito numa coisa chamada ditadura da felicidade. E eu acho que a primeira provocação que a gente tem que fazer no nível pessoal é a gente se enxergar como que a gente consegue ser feliz, como que a gente consegue, às vezes, dar um, dois, três passos atrás e falar, cara, aqui é a minha zona de felicidade, eu me sinto bem aqui, eu não quero dominar o mundo, eu não quero mudar a minha realidade, eu estou bem aqui, onde eu faço o meu trabalho do dia a dia, eu vou para casa e sou feliz com a minha família. Então, eu acho que isso é importante. E, ainda me fazendo valer aí dos desenhos infantis, eu concito, assim, quem puder, dar uma olhada nesse outro desenho. Então, se vocês pensam que vai começar um webinar citando literaturas top, eu vou para desenho mesmo. Esse é um desenho chamado Divertidamente, em que é de uma menina pré-adolescente, que está ingressando na adolescência, né? Chamada Riley, e que ela, dentro dela, tem uma série de emoções que convivem. Então, nessa imagem aí, a gente tem da esquerda para a direita é o raiva, tem essa de verde é a nojinho, depois tem a alegria, felicidade, né? O outro eu acabei, né, me esquecendo quem é, mas é um cara que tem assim, um senso de proteção e medo, etc. E essa azul, baixinha, do meu tamanho, né, é a tristeza. E, no fundo, assim, todas as emoções convivem numa central de comandos tentando domar as emoções justamente da Riley. E, ao longo do desenho, você vê o quê? Que a alegria tenta, em todo momento, fazer com que a Riley esteja feliz e tenha uma coleção de memórias boas, e alegres e felizes. E a tristeza sempre fica em segundo plano. Qual que é o grande ensinamento, eu acho, do desenho? É que a gente não é obrigado a ser feliz o tempo todo. Tá? A gente realmente tem que aprender e tem que ter todas as emoções e todos os lados. Então, acho que, tentando fazer uma síntese apertada, a gente tem que pensar um pouco nessa ditadura da felicidade, mesmo porque você que está me ouvindo aí, provavelmente você passa a maior parte do seu dia no trabalho. Então, é realmente importante você entender o que te faz feliz nessas 8, 9 horas, 10 às vezes,
você passa trabalhando. Então, a primeira provocação é essa. Não precisa realmente ser um empreendedor por obrigação. Tá? Então, acho que esse daí a gente já começa a avançar no primeiro insight. Né, Isis? É realmente a ditadura da felicidade. Eu já vi a referência do Pondé contra um mundo melhor. E eu concito também todos aí a darem uma olhada. Realmente é uma reflexão muito bacana. Bom, esses aí são os companheiros, né, do livro, Catarina e Matheus. E eu acho que eles estão numa fase muito bacana, eles têm 4 e 5 anos hoje, e às vezes eles têm uns diálogos comigo que me surpreendem, aqueles diálogos sem filtro, né? E a gente aprende demais. Bom, mas já que a gente fala de empreendedorismo público, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de uma noção conceitual básica. O empreendedor, ele é o agente de inovação. Tá? Eu acabei fazendo doutorado também em inovação. E a gente tem uma conceituação frágil do que é inovação. Inovação não é invenção. Inovação é uma coisa que só se traduz realmente como inovação depois. Depois que você implantou, testou, etc., e está um tempo rolando, é que você vai ver se esse negócio agregou valor ou não. Então, você pode propor uma inovação, mas você não vai saber se é inovação até que esse negócio se concretize. E quando a gente fala de setor público, o empreendedor público é aquele cara que quer melhorar o que se entrega para a sociedade. Talvez essa seja a definição de mais amplo escopo, de mais amplo espectro. Então, quando a gente fala de empreendedorismo público, inevitavelmente a gente vai ter que resvalar em duas coisas: corrupção e má gestão pública. Corrupção dá muito mais ibope, né? Então, assim, acaba que os jornais, a televisão, elas são muito mais repletas de casos de corrupção do que má gestão pública por fonte culposa. E aí a gente tem uma situação em que é mais ou menos comprovado, a literatura comprova isso, que a má gestão pública por culpa, ela tem danos muito maiores do que a corrupção em si. Ao longo do livro, ao longo dos últimos anos, eu acabei me atendo a uma ciência que talvez não seja considerada como devia aqui no Brasil, que é a economia comportamental. Então, eu vou trazer para vocês aí umas reflexões que eu entro de novo um pouquinho mais a fundo no livro, mas que nos dizem um pouco sobre a natureza humana e esses comportamentos viciados, seja de corrupção, seja de culpa. Esse cara aqui, você está vendo aí, ele tem barba só na metade do rosto, ele chama Dan Ariely. É um dos 5 melhores economistas comportamentais do mundo. E ele tem o rosto aí, né, só meio coberto, porque ele foi vítima de uma queimadura. Ele sofreu um acidente, se eu não me engano, foi em Israel, quando ele era adolescente. Um sinalizador, numa das festas, né, aí do judaísmo, o sinalizador acabou fazendo com que 70% do corpo dele fosse queimado. E ele passou 3 anos no hospital. E aí ele fala, ele narra, né, de uma maneira muito direta, ele fala o seguinte: a principal dor para uma vítima de queimadura é no momento em que se troca o curativo. Porque você tem 2 opções. Ou você troca o curativo de uma maneira muito rápida, e aí a dor é agudíssima no nível muito alto, mas dura menos tempo, ou você troca o curativo de uma maneira muito gradual e paulatina. E aí a dor é um pouco menor, mas se estende no tempo. E por 3 anos ele pediu para as enfermeiras do hospital em que ele ficou internado, para elas trocarem os curativos da maneira mais gentil e calma possível. E por 3 anos, elas trocaram o curativo da maneira mais rápida por ele. E ele depois fala assim, cara, não é possível, né? Essas enfermeiras, elas não são racionais. 3 anos peço, 3 anos elas fazem o contrário. Bom, ele teve alta, e esse foi o grande motivador para ele estudar a irracionalidade humana. E aí, desde então, ele se formou bem, um psicólogo de realce nisso. Só para não quebrar a história no meio, ele volta nesse hospital aí depois de um bom tempo
e pergunta para as enfermeiras, fala, cara, eu passei um tempão aqui pedindo A, vocês faziam B, por que isso aí? E elas respondem para ele, né? Fala assim, olha, você acha que não doía na gente também trocar o seu curativo? Então, por isso que elas faziam mais rápido. Mas isso é outra história e foge do nosso mote aqui. Esse cara e a equipe dele fizeram uma série de experiências na década passada, chamado de experimentos matriz. E é bacana para nós aqui, agentes públicos, de modo geral, ou empreendedores, de modo geral, público ou privado, a gente ter uma noção do que foram os achados. Ele fazia um teste básico. Esse cara, ele punha aí umas, sei lá, 50 pessoas numa sala de aula e aplicava um teste matemático simples nelas, 20 questõezinhas, todo mundo poderia resolver, mas ele dava só 5 minutos. E em 5 minutos, ninguém conseguiria resolver as 20 questões. E aí ele falava o seguinte, olha, quem conseguir, assim, se você acertar, para cada questão certa, eu vou pagar $1 para você. Tá? Só que tinha uma coisa nesse sentido, né? Ele pegava e falava o seguinte, ó, começava a marcar o tempo, você começava a fazer as questões, aí ele fala, ó, acabou, lápis na mesa, divulgava o gabarito, cada um corrigia a sua prova, tá? Aí você pegava, levantava, pegava o seu papel, ia no canto da sala e punha numa fragmentadora de papel. Zzz, aquele barulhinho lá. Depois chegava até o Dan Ariely e falava para ele, cara, eu acertei 6 questões, acertei 15 questões. Ele falou, oh, bacana, e te pagava $15 e você ia embora. Quer dizer, não tinha conferência de fato. Mas a pesquisa em si, ela não era honesta como um todo. Por quê? Está vendo aqui essa figurinha à direita? É o resultado da fragmentação do papel. A fragmentadora estava manipulada. Então, ele punha lá a folha de papel e ela só cortava as abas do papel. Fazia o barulho, mas só cortava as abas. E as pessoas não sabiam. Ele aplicou essa pesquisa, se eu não me engano, aqui pode me falhar a memória, para cerca de 40 mil pessoas em mais de quase assim, 70 países. E a grande verdade é que 70% das pessoas mentiam. E a gente que é brasileiro, né, a gente tem uma estigma que fala assim, ah, não, mas é Brasil, Brasil é o jeitinho. Cara, países que a gente acha assim, top, Suécia, Dinamarca, eles mentiram também. E nessa proporção, né, 70% realmente mentiram. A média real de acertos das questões foram 4. A média declarada de acertos foram 6. Então, as pessoas mentiam, mas não por tanto. Mentiam por umas 2 questões. Do total, 20 pessoas, dessas 40 mil, elas foram os extremos caras de pau. Elas erraram todas e falaram que acertaram 20. Né? Aí, elas são os grandes corruptos. Mas os grandes corruptos deram um furo na banca de $400. Já 70%, uns 28 mil pessoas, mentiram por 2 questõezinhas. Então, as pequenas corrupções, elas deram um rombo na banca de cerca de $56 mil. Então, a gente tem um outro achado aí, que as pequenas corrupções, elas são mais danosas, em termos de impacto, do que as grandes corrupções. E ele fez uma série de variações dessas pesquisas, que eu não vou me estender aqui, senão eu passo a tarde toda, até o começo da noite, falando disso. Mas ele fez mais 2 que eu vou ousar aqui e narrar para vocês. Ele pegou e colocou uma máquina dessas aí num espaço público, por exemplo, assim, um metrô e etc. Essas maquininhas aí que dão doce, salgado e etc. E ele colou um adesivo aí nessa máquina e falou assim, olha, se você testemunhar qualquer mau funcionamento nessa máquina, cara, liga para tal número. Beleza. E ele manipulou essa máquina. Cada salgadinho, cada doce, custava 75 centavos de dólar. Só que você punha a moedinha lá, ou as moedinhas, escolhia lá o chocolate, caía o chocolate e caía o dinheiro de volta. Pense, eu não tenho maturidade para isso não, eu acho. Ou seja, com 75 centavos de dólar, você poderia esvaziar essa máquina. Resultado, ninguém ligou para o número que ele disse. Caso a máquina, né,
houvesse aí mau funcionamento. Em média, as pessoas roubaram 4 chocolates. Só que aconteceu uma coisa diferente. Qual que é? As pessoas começaram a chamar os amigos, e ele não tinha previsto isso. E aí foi um achado que corrobora o anterior. Que as pessoas mentem, ou as pessoas se corrompem, até um limite que não vá, de certa forma, deteriorar a sua autoimagem. As pessoas antes mentiam de 4 para 6 questões, mas raramente de 4 para 18 questões. Porque de 4 para 6, é pertinho, 4 para 18 é cara de pau. Pegar 4 chocolatinhos, beleza, mas esvaziar a máquina é cara de pau. Agora, convidavam os amigos para quê? Para o bem do amigo? Nem sempre. Convidavam os amigos, porque se o amigo, convenhamos, ele pega uma moedinha e joga para cara, Renato, que barata essa máquina. No fundo, eu estou absolvido. Eu acabo tendo 100 anos de perdão, de certa forma, e a minha autoimagem é resgatada. Tá? Uma última experiência dele, ela se deu em alguns cafezinhos em Boston. E aí ele ia de manhã, tá? Chegava lá, naquele horário, às vezes que a pessoa está correndo para o serviço, que é aqueles 5 minutinhos para sentar e tomar um café e ir para o serviço, ele chegava, alguém da equipe dele, né? E falava assim, olha, eu posso aplicar, rapidinho, eu posso aplicar um questionário em você? Cara, a pessoa hoje em dia não tem tempo nem para falar com alguém, nem para atender o telefone. Eu já vou responder, viu, Fabiano? E a pessoa ficava meio de saco cheio, mas ele falava o seguinte, ó, é rapidinho, são 5 minutinhos, e eu vou te pagar $5 pela pesquisa, pela enquete. E a pessoa fala, $5, pelo menos paga meu café aqui. Tudo bem. Aí dava um envelope lá com questionário e dava outro envelopinho com a grana. E falava o seguinte, olha, nesse envelopinho tem $5, só assina o recibo para mim, que eu preciso prestar conta na universidade. A pessoa preenchia lá, e quando chegava e abria o envelope da grana, em vez de $5, tinha 10. E aí a pessoa tinha que assinar o recibo de 5. Grupo de controle, metade se acusou e falou, cara, tá errado, tá sobrando. E metade embolsou os 10 e disse que recebeu 5. Só que teve a variação da pesquisa, né? Do experimento. Chegava lá e falava assim, olha, posso aplicar de novo a enquete? Ah, não sei o que, ó, te pago $5. E nesse momento, o pesquisador, ele fingia que tocou o celular. E falava assim, ô, peraí, rapidinho. Ô, João, beleza? Fala, João, olha, vou hoje à tarde, hoje à noite, passa lá em casa, pega uma pizza. Ingressava numa conversa pessoal e ficava consumindo a pessoa. Falava assim, ó, peraí, eu já vou aplicar a enquete. Isso, beleza. Ah, meu irmão, não sei o quê. E a pessoa começava, que estava tomando um cafezinho, começava a ficar o quê? Saco cheio. E dava uns 2 minutinhos de conversa, aplicava. Resultado, 90% das pessoas roubaram. Ou seja, se rouba e se corrompe por vingança também. Esse é o grande achado. Quando o Ariel ele foi entrevistar as pessoas, falava assim, cara, por que você pegava 4 chocolates? E as pessoas falavam assim, olha, eu perdi tanta grana na vida com essas maquininhas aí de chocolate, de doce, que a moeda ficava presa lá, que quando ela começou a cuspir, eu estava resgatando um karma universal, por exemplo. E essas são coisas para a gente pensar. Qual que é a conclusão do Ariel? Que a corrupção não tem a ver sobre ser mal ou sobre ser bom. A corrupção tem a ver com ser humano. É uma coisa mais ou menos inerente ao ser humano. E isso daí é um achado que parece um estereótipo, parece um preconceito, mas quando quem se debruça sobre o empreendedorismo público tem que estar realmente muito atento a esse tipo de coisa. E até que ponto a gente trazer à baila aspectos de moralidade, de ética, a gente consegue fazer com que essa dilação de autoimagem seja mais estrita e as pessoas realmente consigam andar numa linha mais reta, mais tênue, em termos de passo, para entregar o que é de melhor no cidadão. No livro eu discuto mais isso, mostro outros experimentos, mas são experimentos que alguém até colocou aqui, foi a Isis, né?
O ser humano é realmente complexo. E às vezes a gente, empreendedor público, a gente pega e considera o ser humano como se fosse uma variável de controle. Então, isso aí realmente não é o melhor caso. A Fabiana perguntou se eu concordo com essa distinção entre pouco corrupto ou muito corrupto de acordo com o tamanho do delito. Fabiana, essa é uma questão sensacional sua. Assim, eu não tenho uma resposta que possa, de repente, abarcar todas as situações. Mas eu entendo que a gente tem, de certa forma, que fazer uma distinção, sim, de acordo com o impacto que isso tem ao final, tá? Por mais que, de repente, a gente esteja nessa situação de manter ou não a autoimagem. Eu sei que eu não respondi totalmente, mas depois a gente pode bater um papo até em particular sobre isso, tá? O meu livro, eu vou mostrar no final aqui. Vamos lá. Uma outra coisa. Estamos indo bem, galera? Trabalho com obra sua faz 20 anos. Omissão com certeza, Isis. E obra pública é uma celeuma total nisso aí. Galera, eu vou para outro insight aqui com vocês, e aí eu acho que saindo um pouco, seja de corrupção ou de má gestão, isso aí tem a ver com a atuação do gestor público ou de qualquer gestor, mesmo da gestão privada, com certeza. Em 1965, um cara chamado Igor Ansoff, ele escreve um livro chamado Estratégia Corporativa. É o livro base da gestão estratégica, coisa que a gente vive até hoje na seara pública. Na década de 70, 70 e pouco, um outro cara chamado Henry Mintzberg, ele escreve mais outra obra seminal sobre a temática. São as obras base que tem muito do que a gente pega hoje no Brasil sobre gestão estratégica. Planejamento estratégico, as etapas, diagnóstico e por aí vai. 20 e poucos anos depois, o Mintzberg escreve outro livro, chamado A Ascensão e a Queda do Planejamento Estratégico. Ninguém leu, coitado, né? Esse livro aí, que ele faz críticas mais severas em termos do planejamento, da análise e etc. E aí, um achado realmente que ele coloca é que ao longo do tempo, o planejamento passou a ser mais importante do que a execução. E aí eu vou abrir meu coração. Posso abrir meu coração? Estou sozinho em casa, cheguei mais cedo aqui, eu vou abrir meu coração. Eu vejo isso todos os dias. Muitas vezes do planejamento ser mais importante do que a execução. E a gente se perde nisso. Há uns anos, acho que há uns 10 anos, um cara ele inventou uma dinâmica de grupo chamado de Desafio do Marshmallow. E eu não sei se todo mundo conhece isso, mas eu acho muito bacana a gente trazer essa experiência. E se você tiver assim com a sua equipe, cara, eu acho que para alguns isso aí vai cair como uma luva em termos de a verdade liberta, né? O desafio do Marshmallow é o seguinte: você pega uma equipe, umas 4 pessoas mais ou menos, e você tem 18 minutos para, como está nessa tela, com 20 espaguetes crus, tá? Não é cozido não, porque assim não dá certo. 1 metro de fita barbante, 1 metrinho ou um pouquinho de fita crepe e um marshmallow, você criar a maior estrutura possível, a mais alta. E essa dinâmica ela foi aplicada de novo em vários países, com várias profissões e etc. E ganha, logicamente, quem fizer a estrutura mais alta. Vez após vez, país após país, as profissões foram as mesmas aplicadas. Então, aplicou-se engenheiro, arquiteto, advogado, administrador, estudante, por aí vai. Vez após vez, quem foi pior? Os recém-formados em administração. Logo em seguida, quem superou um pouco? Os CEOs, os caras da cúpula, das organizações. O que esses caras faziam? Esses caras passavam 80% do tempo num papel do lado, planejando, desenhando a estrutura, como que seria a estrutura. Depois eles começavam a montavam, e quando faltava 5% do tempo, 1 minuto e pouco, 2 minutos, eles pegavam no marshmallow, que é a coisa mais importante, é realmente, né, a peça de maior valor no negócio, para colocar em cima de tudo e ver a estrutura colapsar, cair. E quem, vez após vez, superou
CEO, estudante de administração, advogado, foram as crianças do Jardim da Infância. Então, essa aqui é um exemplo de estrutura. E a criançada, ela, vez após vez, de uma maneira muito constante, ela superava quase todas as profissões. Surpreendentemente, ela não superava só dos engenheiros e arquitetos. Ainda bem, né? Graças a Deus que essa galera aí entende mais. Mas a gente tem aí, o que eles faziam? Para quem tem filho pequeno, como eu, e aí para quem tem um pouquinho de imaginação também, você joga tudo aí na mesa. Qual vai ser a primeira coisa que uma criança vai pegar? A porra do marshmallow. Não tenha dúvida nenhuma. E aí, o que a criança fazia? Montava um negócio, pum, caía. Montava um negócio, caía. Já com o marshmallow na mão, montava, caía. No tempo em que um CEO montava uma estrutura para cair, a criançada tinha montado 5. Aí a quinta ficava em pé. Já testou, a quinta ficou em pé e pronto, e parou e ganhou. Então, essa é uma coisa que a gente tem que resgatar e aprender um pouco com as crianças. Testar. Olhar mais no fim, ter mais foco nesse sentido. E não se ater a um planejamento que é um fim em si mesmo. Eu criei um laboratório de inovação na Câmara dos Deputados. Foi um receio grande meu daquele laboratório, no fundo, ser mais um laboratório de inovação, que, no fundo, fica tão reteso a técnicas. Perfeito, prototipação. Prototipar é o ideal. Agora tem que ver o modo como prototipar. Porque hoje em dia eu também vejo que a gente está começando a pegar e se ver preso a metodologias como design thinking, design sprints, etc., que tem um risco aí delas começarem a ficar mais importantes do que o resultado em si. Então, para um agente de inovação, nada mais importante do que testar e do que pensar sempre no resultado. Beleza, galera, né? Vamos mais um pouquinho aqui desse bate-papo? E uma outra coisa que eu endereço no livro, e aí já é um outro assunto, é sobre fracasso. Tá? Quando a gente pega fracasso, você põe no Google aí, fracasso em empreendedorismo, fracasso em liderança, etc., você vai achar uma série de frases motivacionais, como essa aqui, né? Fracasso é o sucesso em progresso, etc., né? Ou aquelas coisas lá do Vale do Silício. R rápido, R barato, R não sei das quantas. E eu acho isso muito legal quando no final vem uma história de sucesso. Então, acho que guardando uma certa sinergia com o que a gente comentou no começo aqui do webinar, às vezes a gente tem que olhar o fracasso como um fracasso e ponto. Né? Ou, de repente, até relativizar, será que isso é um fracasso? Eu tenho uma pessoa que era da minha equipe lá na Câmara dos Deputados, e é uma mulher, e eu digo claramente, hoje em dia ainda, né, as mulheres nas organizações, elas têm que, de uma maneira muito injusta, elas têm que provar todo dia, matar 2 leões para se equiparar muitas vezes aos homens. E é uma realidade. E eu tive um problema com uma servidora da minha equipe, ela acabou saindo, e eu chamei essa outra pessoa, que era extremamente competente, né? Até posso dizer o nome aqui, porque tu vai chamar Ineida, e aí eu a convidei para assumir uma chefia de seção lá. E ela tem filhos pré-adolescentes também, ela queria estar muito presente em casa, com a família, com as filhas, que estavam num momento muito importante da vida. E ela já tinha, naquela situação, ela tinha pedido redução de horário, né, de carga horária na Câmara, logicamente ela tem redução de vencimento também. E ela falava para mim, Renato, mas eu já estou com redução de carga horária. Eu falei, Neida, você é tão boa no que você faz, que você trabalhando 7 horas por dia é o que eu preciso. E aí foi assim, ela começava a trabalhar umas 8 horas da manhã, 3 horas ia embora. Só que ela começava a se sentir extremamente culpada por isso. É perfeccionista, em certa forma, muito competente, muito responsável. E eu falava para ela assim, Eneida, não se preocupa, porque você vai, se tocar o telefone alguma coisa, eu atendo, eu puxo para mim. E eu tentava, de todas as maneiras, dar todo o suporte.
para isso. Mas chegou um momento que ela veio, entrou na minha sala e falou assim, Renato, e assim ela entrou, ela estava com um peso enorme nos ombros. Disse assim, Renato, olha, para mim, eu acho que não dá mais, e etc, e etc. E a gente via nitidamente a sensação de fracasso nos olhos dela. Tipo assim, eu falhei, eu não aguento mais, não é para mim, e etc. E aí eu tive o discurso talvez mais simples de todos. Eu falei, Neida, isso no fundo não é um fracasso. De certa forma, você talvez esteja tendo aqui uma enorme conquista em termos de maturidade. Ela iria para outra área que poderia, assim, tranquilamente passar mais tempo com a família dela. E quando eu falei isso para ela, a gente teve uma conversa longa, na verdade, assim, e ela saiu super feliz. E eu também saí super feliz, eu confesso. E a gente tem que ter essa visão hoje, que às vezes a gente realmente não vai ser um empreendedor, a gente não vai conseguir atingir a meta, e aí às vezes a gente tem que dar um passo atrás, que não é para pegar impulso. Às vezes a gente tem que repriorizar algumas coisas. Às vezes a gente tem que recomeçar uma carreira. Às vezes a gente tem que ir para outra área. Às vezes a gente estava com uma ascensão na carreira X, Y, Z, mas chegou num nível que as pressões são tão grandes que você fala, cara, isso aqui não é para mim e eu vou para outra área. Isso é fracasso? Se você pegar, de repente, um cara extremamente ambicioso, isso aí é um fracasso. Eu prefiro ver com outro olhar. Talvez não seja isso. É um passo atrás para você ver de um prisma diferente e para você ver ter uma outra análise. Então, para de repente você que está aí e quer ter uma visão mais ampla sobre isso, depois dá uma olhada nessa iniciativa. Essa foi uma iniciativa que nasceu no México há alguns anos, chamada de Fuck Up Nights, quer dizer, a noite do deu geral, né? Que são noites, em geral que se aí fazem um agendamento num bar e etc. E as pessoas vão lá na frente, empreendedores vão dizer assim, olha, quais são as suas histórias de fracasso? Tem muito cara que é de startup, tem muito cara que faliu empresa, tem muito cara que é servidor público e fez cagada. E aí, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende, sim, com situações que não deram, né, certo. E a gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. Que, às vezes, realmente, a gente falha, a gente fracassa e talvez, no final, não tenha a melhor história do mundo. Talvez a gente não seja um Jack Ma da Amazon, que falhou. O cara teve, acho que, 18 vezes aí as postulações dele a ser um aluno de Harvard negadas. Só que hoje o cara é dono do Alibaba, aquele site lá absurdo de grana. Mas para um Jack Ma, você vai ter 100 mil caras que não realmente vão suceder nesse sentido, nessa gama. Então, a gente começa, eu acho que é bom a gente relativizar um pouco, e tem tudo a ver com aquela discussão que eu trouxe no começo, que é a ditadura da felicidade. Tá? Faço essa provocação também. Sim, Isis, concordo. As pessoas confundem escolhas e requer abdicar de outras com o fracasso. E não é. Eu diria hoje que quanto mais eu abdicar do meu trabalho, em certo aspecto, para me dedicar aos meus filhos, que vocês conheceram aqui, isso é fracasso? Porra, de jeito nenhum. Tá? Na sua experiência, como você vê o fracasso em investimentos públicos, frente aos órgãos de controle, TCU, CGU, etc., considerando o princípio da indisponibilidade do recurso público? O fracasso pode ser entendido por tais órgãos como um mau investimento, né? Uma aplicação equivocada do recurso público, isso gerar uma penalização do agente. Como mitigar esse risco de penalização do agente? Como estimular a inovação com tal risco? Bom, eu gostei muito da pergunta, e aí vem realmente uma coisa cultural no Brasil, é um traço cultural, se você pegar a literatura de cultura do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Faoro, a gente tem a aversão ao risco como um traço cultural brasileiro. Bom, e aí a gente fala o seguinte, ó, se eu investir um recurso público pela latrina, isso é um fracasso? É. E aí talvez não seja uma coisa personificada no gestor. É um fracasso da gestão pública que não pôde atender a boa governança em termos de relação de agência com o cidadão. Isso é fato. É um fracasso da gestão pública como um todo. Agora, isso, de certa forma, pode ensejar uma responsabilização do agente.
E quando você vai atrás de um agente que não prestou contas, que fez uma cagada dolosa muitas vezes, que está respondendo a uma TCE, a depender do curso da TCE e do que chegar ao final, isso pode ser, de certa forma, um fracasso ou um aprendizado. Tá? Eu conheço pessoas que responderam PAD, que responderam TCE, que saíram dessa situação e que tiveram, nesse curso, talvez assim a gama maior de aprendizado enquanto atuação de serviço público. Minha esposa, já que esse papo está tão franco, até estranho estar abrindo meu coração assim, né? Ela veio da iniciativa privada e ela tomou várias porradas mesmo, até tentar aprender como agir no setor público, que tem outro ritmo, que tem outros interesses, que tem outros feudos de poder. Então, quando você vai realmente facear isso, em especial quando isso aí vem com uso de recurso público, a gente tem que separar o que é fracasso da gestão e o quanto que isso pode ser imputado a agentes. E só para tentar alongar um pouquinho mais a tua pergunta, mas hoje eu vejo os órgãos de controle talvez já com uma atuação outra, principalmente da União, né? TCM talvez ainda tenha, mas já com uma visão diferente de caça às bruxas, tá? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que mudou em termos de paradigma. Vamos lá. E aí a gente chega ao final. Eu já estou aqui há 40 minutos. Está acabando, galera. Eu sei que daqui a pouco vocês têm que ir para casa, alguma coisa, mas acho que vale a pena a gente ter essa reflexão. E agora que eu vi, cara, eu sou servidor da Câmara, não estou falando que a Câmara é inferno, não. Nada a ver, tá? Mas é o seguinte, eu sou servidor da Câmara dos Deputados. Deixa eu ver como eu construo isso aqui. A Câmara dos Deputados é um órgão super rico. Ela tem 5 bilhões de orçamento. Isso aí é mais orçamento que muitos estados da federação. Estado mesmo, né? Da federação. Em 2014, está no último capítulo do livro, foi o capítulo mais difícil de eu escrever, e ainda bem que eu acabei. Tá? Em 2014, eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai, ele administrou, e essa é a palavra certa, ele administrou um câncer por 10 anos. E aí chegou uma hora que ele foi embora, né? E quando ele se foi, em 2014, minha mãe acabou indo também uns meses depois, o que aconteceu é que eu acabei começando a fazer um trabalho voluntário numa organização aqui, sem fins lucrativos, que tem em Brasília, chamada Rede Feminina de Combate ao Câncer em Brasília. Ela é uma organização que fica dentro do hospital de base. O hospital de base é um hospital público, que fica a 4 quilômetros, se muito, da Câmara. E é essa organização aqui. Aqui dá suporte não só a paciente mulher vítima de câncer, em geral câncer de mama, mas também a família e por aí vai. É um trabalho muito, muito, muito foda. E aí eu cheguei no hospital de base e falei com uma mulher que toca lá essa coisa. É uma mulher que não teve uma instrução formal, talvez muito sofisticada, tudo, mas ela é um trator, é uma empreendedora nata, chama Vera. E aí, tá, inclusive esse diálogo eu coloquei no livro. E aí eu falei para ela assim, Vera, não sei o quê. Ela não tem tempo, ela não para, aquela mulher. Sensacional. E ela... Aí eu perguntei assim, Vera, assim, se eu demorasse 3 minutos na conversa, ela ia embora. Ela tinha milhares de coisas para fazer de ajudar os outros. E eu falei, Vera, o que está precisando no hospital aqui? Eu queria fazer algum tipo de... Começar, né, a me envolver com isso. Hoje eu estou bem envolvido, graças a Deus. E ela olhou para mim e falou assim, esparadrapo. E, cara, eu não sou bobinho, né? Assim, já tenho uma vivência, tudo. Mas... E realmente o hospital, naquela época, não tinha esparadrapo. Não tinha esparadrapo para doente. Não tinha nada nesse sentido, de modo geral. Quando você pensa em um hospital público que não tem esparadrapo, tudo bem que isso aí é a realidade do Brasil. Mas uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você estar lá e alguém te falar, olha, o hospital não tem esparadrapo. E aí você pensa, porra, eu saí da Câmara, eu cheguei em 3 minutos aqui de carro e saí de uma realidade 5 bilhões de orçamento para uma realidade que não tem esparadrapo.
E isso, desculpa, viu, até aí eventualmente alguém, mas, cara, isso é uma merda. Então, a gente vive realmente nessa realidade de inversão de valores, de inversão de prioridades e por aí vai. E qual que é a última reflexão que eu posso trazer aqui para vocês? Quando você escreve um livro, e foi uma trajetória muito pessoal minha, você acaba pesquisando muito e lendo muito. E eu sempre gostei, assim, meus pais eles foram muito rígidos na minha formação. Eu sempre li muito. Minha mãe era, nossa, minha mãe era a mulher mais brava do mundo, né? E ela obrigava muito que eu lesse, etc. Inclusive poesia, né? E eu nunca gostei tanto, né? Sim, mas eu acabei resgatando um pouco do gosto de poesia ao escrever o livro, porque eu fui atrás de algumas coisas. E eu acabei, dentro da pesquisa, lendo uma obra que esse cara é o Dante Alighieri, ele escreveu, que chama A Divina Comédia. A Divina Comédia é uma obra que se divide em 3 livros, que é justamente o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. São 3 livros, é um poema épico, enorme, tá? É uma leitura que não é tão fluida, mas eu acabei indo com paciência tal e digerindo isso. E, pô, 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. Qual faz mais sucesso? Inferno, né? Pô, a galera gosta de ver essas tragédias. É uma história simples que você tem, que é na primeira pessoa. Então, o próprio Dante, ele não morreu, tá? Mas ele está fazendo uma viagem, uma excursão aí, Inferno, Purgatório e Céu. Quase como se fosse um resgate espiritual. É uma obra também que tem uma série de críticas políticas às autoridades da época. Ele tem uma série de remissões à antiguidade. Então, ele vai acompanhado de um poeta da antiguidade chamado Virgílio, que vai guiando os passos de Dante na trajetória. E hoje em dia tem o adjetivo dantesco, né? É dantesco porque é uma coisa assim, é horroroso, é muito grande. O Dante ele faz uma descrição minuciosa das coisas mais horrorosas do inferno. Os vermes comendo a carne, as feridas, as vespas, e, cara, é horroroso mesmo. E eles estão lá, a descrição que o Dante faz do inferno é esse quadro aqui. Esse quadro é de um cara chamado Sandro Botticelli. E aí, quem viu aquele filme lá do Tom Hanks, né, que é Anjos e Demônios, etc., tem uma certa de remissão nisso. Dante faz uma descrição topográfica do inferno em 9 círculos descendentes. Quanto mais para baixo, pior o pecado, né? Mas antes de entrar no inferno, você tem que atravessar um rio, chamado Rio Aqueronte. E tá Dante e Virgílio, antes de entrar no inferno, Dante olha ao lado e vê umas almas, assim, umas pessoas rastejando, com feridas e etc, né? E aí ele pergunta para Virgílio, fala, Virgílio, quem que são essas pessoas? O que eles fizeram para estar aqui, né? E aí Virgílio responde a Dante, assim, ó, essas pessoas são aquelas, né, que quando foram confrontadas com situações de ampla crise moral, etc., elas não tomaram partido. Elas escolheram a neutralidade. Elas lavaram as mãos. E essas almas, nem Deus nem o diabo quer. E é uma reflexão muito profunda, né? Essa fala, ela foi resgatada pelo presidente Kennedy na década de 60, se eu não me engano. Roosevelt tinha trazido isso também. Ele distorce um pouco a obra de Dante. Ele diz assim, olha, que Dante uma vez disse que os lugares mais quentes do inferno são reservados àqueles que, em tempo de crise moral, optaram pela neutralidade. Não é o lugar mais quente, né? É antes de entrar, mas seria um lugar aí que nem Deus nem o diabo quer. E aí eu faço realmente esse resgate e essa reflexão final. A gente vive numa época de crise moral, totalmente, né? Aí eu disse a situação do hospital de base, mas é uma situação que a gente tem as mais diversas celeumas sociais por aí. E eu entendo que o empreendedor público, ele de certa forma, ele é faceado todos os dias com situações de crise moral, seja numa situação drástica, como eu falei, seja no seu órgão mesmo, alguém querendo fazer alguma ilegalidade ou alguma coisa que não é uma boa gestão.
Quando a gente olha uma coisa dessas, precisa ver até que ponto que a gente está escolhendo a neutralidade e não bater de frente, ou não usar uma outra estratégia, que a gente não entre em conflito, mas que a gente consiga remediar a situação. Isso é uma coisa importante. Mas e aí sim, desculpa se eu até desconstruo alguma coisa. Um bom empreendedor público, ele tem que escolher as lutas que ele vai ingressar. Porque você que está me ouvindo, você não consegue entrar em todas as batalhas do mundo. Você é um recurso escasso. Então, não adianta você querer sair na porrada com o mundo ou consertar o mundo. Antes de entrar numa luta, você tem que ponderar. Essa é a minha batalha, essa eu quero comprar e essa eu vou. Não, essa daí não é minha batalha. Deixa passar. Isso exige imensa maturidade de você escolher até onde você vai e até onde você quer comprar, né, a briga. Para quem tinha me perguntado, esse é o livro, tá? Eu não estou aqui realmente, não é uma questão de divulgação do livro em sentido estrito. Para mim, eu acabei, eu estou um pouco nervoso, eu estava um pouco nervoso para esse webinar, porque são reflexões bastante profundas, bastante intensas, mas que foram criadas e conduzidas aí por muita pesquisa, muita, ao longo de quase exatos 9 meses. Então, é uma obra que saiu agora, ela está tendo uma aceitação e uma crítica. Primeiro foram meus amigos que leram, lógico, né? Foi o teste, e ficaram impressionados, e eu estou tendo feedbacks muito bacanas. Então, eu gostaria, né, primeiro de agradecer aí a vocês que acompanharam esses 50 minutos, desculpa pelo tempo, de bate-papo, que mesmo pela interface impessoal, foi uma enorme satisfação. A Fórum pediu para eu só dar um recado aqui, que hoje o livro vai estar em promoção, não sei se hoje ou amanhã, tem no código aí da própria, né, Fórum, da editora Fórum, aí é colocar FENILE30, que tem 30% de desconto. E aí eu gostaria muito que, caso alguns de vocês leiam o livro, que entrem em contato comigo, me deem um feedback, porque eu tenho quase certeza que isso aí, mais um tempo, vai acabar sendo quase que uma leitura obrigatória aí para a gente conseguir ir adiante. Tá? Galera, só me dá um feedback, valeu a pena esses 50 minutos comigo? Fico aguardando aí, viu? Obrigado, tô vendo alguns feedbacks aqui já. LC Nobre, Play, gostei, Play, prazer é meu também. Nossa, Cadu e Juliana, obrigado. Eu acho que fica gravado, sim, aqui o webinar. O Marcelo, da Fórum, está acompanhando a gente, ele pode dizer. Pati Rossi, Isis, eu que agradeço vocês, viu? Eu acho que para a gente que gosta de gente, isso aí é o principal resultado. Tá, galera? Fiquem com Deus mesmo e a gente vai se falando. Aí, ó, pedem de novo. Se quiser que eu faça mais um webinar, foi uma satisfação para mim. Fiquem com Deus, galera. Compartilha. Abrum, valeu. Bons insights no mesmo link. Tá bom? Galera, vou. Depois eu abrir demais. Tô aqui. Vou tomar um banho agora e dar uma refletida até no que eu falei. Acho que eu falei demais aqui. Fiquem com Deus, ó. Beijo.